Fala galera, guerreiros e guerreiras, e aí, como é que está o nosso curso? Estão praticando? Na aula passada, pessoal, nós começamos a realizar a prática de uma programação com o nosso potenciômetro. Hoje nós vamos avançar nesse código, entender que ele tem algumas partes e verificar o quão é importante o controle através do potenciômetro para que nós possamos associar com outros componentes. Estão preparados? Então, vem comigo! Bem, pessoal, vamos retomar justamente no ponto em que nós paramos na aula anterior. Vejam bem, na aula anterior nós tratamos a respeito da montagem do circuito do potenciômetro controlando o LED. Nós entendemos que o potenciômetro, pelo fato dele ser um resistor móvel, lembrem bem, quando nós falamos de potenciômetro, nós estamos justamente relacionando a potência da energia que vai ser estabelecida, onde, através da resistência, ou seja, através da variação da quantidade de controle da energia, se eu vou resistir pouco, passa pouca energia, a potência é pouca. Se eu, de repente, eu controlo e aí a resistência é maior, obviamente, a potência que vai passar é menor. Lembremos sempre essa questão da torneira. Eu estou abrindo e fechando a torneira. Se eu abro a torneira, passa mais água, mais forte. Se eu fecho a torneira, passa menos água. Então, quem controla justamente isso, aquela manivela é um potenciômetro. Só que olha só, é importante nós falarmos do potenciômetro, quando nós vimos, como resistor variável, porque eu posso controlar resistindo mais ou menos, deixando passar mais ou menos energia. Só que existe um aspecto muito importante do nosso código. Eu vou apresentar para vocês e hoje nós vamos fazer o código do zero. Nós vamos montar o código passo a passo. Então eu peço que, se vocês puderem, peguem seus cadernos, vamos anotar, escrever esse código, porque é muito importante vocês fazerem as considerações, anotações diante de cada linha do nosso código, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Olha só. Vamos pegar justamente aqui desse projeto aqui, ó. Como nós vimos, nós vamos rapidamente também revisar a sua montagem. Como é que ele funciona? O potenciômetro. Espera aí. Deixa eu dar uma olhadinha. Ok. Deixa eu virar para cá. Opa. Deixa eu ver o que foi que aconteceu. Prontinho. Tinha dado um errozinho, galera, mas era uma questão de sistema, porque às vezes, quando a gente inicia, isso pode acontecer. É importante vocês verem. Olha só. Se vocês observarem, o brilho está intenso. Ó. Meu potenciômetro, eu vou girar, ó. Olha só. Eu vou girar e ele vai ficar, ó. Ele vai apagar até ele ficar, ó. Vou dar até o zoom, ó. Presta atenção, ó. Ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. O problema, pessoal, é que a internet, às vezes, elas varia justamente a velocidade. Então, por isso que a reação pode ser mais rápida ou não. Mas a reação aconteceu. Veja, ó. Eu diminui o brilho. Eu posso aumentar esse brilho. Justamente se eu variar o potenciômetro, ó. Aumentei o brilho, diminui o brilho. O que está acontecendo na prática? Quando eu diminuo o brilho, é porque a resistência é grande e passa pouca energia. Quando eu aumento o brilho, olha só, eu vou girar agora para o outro lado, é porque a resistência é mínima, ou seja, passa toda a energia. Então, como é que funciona o nosso código, galera? O nosso código ele é bem simples, só que eu vou apresentar para vocês uma parte nova, uma parte muito interessante. Nós já sabemos o que acontece no void setup, nós já sabemos o que acontece no void loop. Só que olha só, galera, antes do void setup, eu tenho aqui, ó, 3 linhazinhas do código, ó. Nós vamos falar sobre essa parte do código. Isso daqui, pessoal, é o que nós chamamos de bloco das variáveis. Eu vou até aqui fazer a marcação com vocês. Então, olha só. Não anota ainda esse código, não é ainda o momento. Quero só que vocês visualizem o seguinte, ó. Eu tenho no meu código, automaticamente, 2 regiões.
eu tenho uma chamada void setup e eu tenho outra chamada void loop. Na hora que nós entramos no nosso código, nós temos que entender que a programação ela depende de uma configuração e comando de ação. Onde é que se configura? No void setup. Quem é que manda os comandos de ação? No void loop. Agora, se nós entendermos que o projeto eles podem ter 2 componentes, 3 componentes, 10 componentes, 15, 20. Tem projetos, pessoal, que tem muitos componentes. E se vocês pararem para pensar, nós temos que, de repente, pensar numa forma em que, para poder identificar cada componente de sua porta, eu não posso só ficar dependendo do número. Por exemplo, meu Deus, a porta do LED vermelho é a porta 3. A porta do LED azul é a porta 7. A porta do potenciômetro é do A0. Eu tenho a porta da chave. Então, se você observar, vai começar os projetos começar a ficar maiores e, consequentemente, nós precisamos de uma estrutura para poder deixar eles mais fáceis de visualização. Quem é a parte responsável do código? É justamente uma parte implícita. O que isso quer dizer? Ele está lá, apesar de inicialmente você não ver. Essa parte é chamada do bloco das variáveis. Esse bloco das variáveis, galera, ó, é um bloco que ele se situa, ele está em azul aqui, ó. Ele se situa acima do void setup. Eu vou até colocar bem aqui em outra página para que vocês possam visualizar melhor. Olha só, eu vou apagar isso aqui. Aqui é um Arduino, não tem código nenhum. Eu vou zerar o código que já tem nele aqui. Ó, eu vou zerar este e este. Ó. Quando nós começamos o nosso código, nós temos aqui automaticamente o void setup, nada está escrito nele, e nós temos o void loop. Nada está escrito nele, ok, galera? Só que olha só. Como eu disse a vocês, se nós tivermos muitos componentes, é ruim ficar decorando, ficar tentando lembrar, meu Deus, porta 2, 3, 4. Vão ser tantas portas, então como é que nós fazemos isso? Ó? Você vai colocar aqui em frente ao void setup e apertar o Enter do seu computador. Você vai descer, quando você aperta o Enter, essa tecla justamente para poder trazer uma nova linha, ele vai descer. Ó. 1, 2, 3, 4. O que isso quer dizer? Que aqui você não está vendo, mas existe uma parte em que você pode inicialmente introduzir algumas informações. Essa parte eu vou até pedir para que vocês possam fazer dessa forma. Essa parte eu vou chamar de, ó, eu vou até fazer essa marcação, certo? Eu vou chamar aqui de bloco, colocar aqui em vermelho. Bloco das variáveis. Ou, como é que eu vou chegar a falar de uma forma mais carinhosa? Apelidos. Como assim, professor? Bloco das variáveis? Apelido? Olha só, galera. Então, senta aí e vamos agora viajar. Então, como eu disse a vocês, eu posso ter, de repente, vários componentes. Eu vou até puxar bem aqui algum desses componentes. E eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, olha só. Eu tenho, nesse caso, 6 LEDs. Se eu quero que eles funcionem de forma autônoma, independente, cada um tem um comando diferente, eu vou ter que ter uma porta para cada LED. Beleza? Então, olha só. Se cada LED precisa de uma porta, eu vou ter uma porta para o primeiro LED, outra porta para o segundo, outra porta para o terceiro e por aí vai. Como é que nós podemos identificar essas portas? Através do bloco das variáveis ou apelido. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu vou até mudar a cor desse daqui. Eu vou dizer que esse aqui é o amarelo. Eu vou dizer que esse daqui é o laranja. Não, eu vou colocar aqui o verde para ficar uma diferença maior. Eu vou dizer que esse continua sendo vermelho, esse daqui vem para o azul, esse daqui vem para o branco, e esse aqui volta para o vermelho. Olha só, olha a quantidade de LEDs. Então, se eu chegar e disser o seguinte, ó, esse daqui vai ser controlado pela porta 2,
Esse daqui vai ser controlado pela porta 3. Esse daqui vai ser controlado pela porta 4. Esse daqui pela porta 5. Esse daqui pela porta 6. E esse daqui pela porta 7. Olha que confusão, pessoal, se nós tivermos muitos componentes. Meu Deus, aquilo ali é porta 2, outro é porta 3, outro é porta 4. Como é que nós podemos fazer isso? Simples. Olha só, galera, presta atenção. Nós temos condição de atribuir um apelido. O que significa isso? Um nome. Qualquer nome eu posso introduzir para qualquer número de porta trazer um apelido. Por exemplo, se nós formos ver aqui, ó, vou até dar um zoom, ó, essa porta é a porta 2, que controla o amarelo, 3 o verde e assim sucessivamente. Então, ao invés de nós ficarmos toda vez memorizando porta 2, o que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos introduzir colocando o seguinte informação, int, tudo minúsculo, galera, ó, int igual. Ou seja, aquilo que é o LED amarelo, ele está na porta 2. Ou seja, vou dizer o seguinte, ó, vou dizer o seguinte, amarelo igual a 2 ponto vírgula. Olha só, galera, o que está acontecendo. O que eu estou dizendo? Que ao invés de daqui para frente eu dizer a informação amarelo porta 2, amarelo porta 2, amarelo porta 2, eu não preciso mais fazer isso. Toda vez que eu quiser falar da porta 2, eu já tenho um apelido para ela, amarelo. Então, por exemplo, eu tenho que fazer isso para todas as portas. Int espaço verde igual. O que isso quer dizer? Que a porta verde eu quero, a porta que está o LED verde, que é a porta 3, eu quero trazer um apelido de verde, ou seja, 3 ponto vírgula. Eu poderia, de repente, colocar essa porta de nome Adriano? Poderia. Eu poderia colocar o nome dessa porta de João? Poderia. Eu posso colocar qualquer nome. Só que, lógico, galera, é melhor colocar nomes que correspondam justamente à informação, porque é para ajudar. Então, olha só, a primeira porta, amarelo, ou seja, ao invés de chamar a porta 2 é amarelo, ao invés de chamar a porta 3 é verde. E vamos continuar, ó. Vamos olhar aqui para o Arduino, ó, galera, ó. A porta 4, ou seja, int, é a do vermelho. Só que eu tenho dois vermelhos, então eu vou chamar de vermelho 1. Igual, qual é o número da porta? Porta 4. Então, galera, é muito simples, ó. A porta 2, eu atribuí o apelido de amarelo. A porta 3, de verde. A porta 4, de vermelho 1. Eu vou até tirar esse vermelho 1 e vou deixar só um LED, para não ter problema. Tá bom? Deletar isso daqui. Pronto. Então, vermelho, a porta do vermelho é igual a 4. Agora, do azul, galera, ó, int, espaço, ou seja, o azul ele está sendo controlado pela porta 5, ou seja, azul igual a 5, ponto vírgula, e o branco, int, branco, igual a 6. Galera, se liga aí o que aconteceu. Eu primeiro precisei colocar a seguinte expressão, int. Int de introdução. Você está iniciando. Você não está mandando nenhum comando, você não está configurando nada. Você só está atribuindo um apelido. Ou seja, a porta 2, apelido amarelo, porta 3, aquilo que a gente já está falando. Então, as portas de comando vão ter apelidos. Entenderam? Então, toda vez que eu tiver que colocar, a partir de agora do Void Setup, ó, olha só, galera. O que nós fazemos no Void Setup? Nós definimos o PIN-mode, olha só. PIN e o M maiúscula, mode. Se para cada LED, olha só, se cada LED tem que ser controlado de forma independente, cada LED tem uma porta diferente, é lógico. Então, se cada LED tem uma porta diferente, para todos os LEDs eu tenho um PIN-mode. Por exemplo, o primeiro PIN-mode do amarelo, ao invés, olha como é que era antigamente, eu tinha que dizer, opa, o amarelo está na porta 2, então, PIN-mode 2. Só que, galera, agora está mais fácil. Agora, ao invés de escrever PIN-mode 2, olha lá em cima, ó. Olha lá em cima.
Olha lá em cima que está dizendo que o amarelo é a porta 2, ou seja, eu vou escrever amarelo, vírgula. Aí eu pergunto, o PIN-mode eu defino qual é a porta, qual é o pino, mas também eu vou definir qual é o sentido da energia. Nesse exemplo qualquer, o que, que nós temos? O Arduino controlando o LED. Se é o Arduino que controla o LED, se a informação sai do Arduino para o LED, ou seja, se sai do Arduino, sair em inglês é out, ou seja, em maiúscula, output. Fecha parêntese, ponto vírgula. Se eu fiz isso para o amarelo, eu vou fazer para todos, ó. Pin, mode. Agora, veja, o 3 eu tenho um apelido. O 3 eu chamei de verde. Agora eu vou chamar verde, vírgula, output. Por que output? Porque a informação é do Arduino para o LED. Ou seja, o LED ele vai receber a informação do Arduino para ele poder acender e apagar. Portanto, sai do Arduino. Sair é out. Aí a gente vai aplicar as mesmas coisas para cada um deles, ó. Pin, mode. A terceira cor, vermelho, vírgula, output. Ah, galera, olha só como vai ficar mais fácil. Acabou aquela história de ficar decorando número. Não. Agora, azul, vírgula, output. Todos são output. Por quê? Porque para o LED ser controlado, tem que sair do Arduino. E o último, pin, mode, branco, vírgula, output. Então, olha só. Acabamos de configurar. E aqui é só um exemplo para que eu possa apresentar para vocês o bloco das variáveis. Ou seja, o bloco das variáveis, galera, é aquilo que nós chamamos de, olha só, eu vou até marcar aqui de novo, ó, os apelidos. Entendeu? Então, o que, que acontece? Se eu tenho o bloco dos apelidos, que é o bloco das variáveis, o meu segundo bloco é o bloco setup. O que, que é o bloco setup? Eu vou até colocar. Nós já falamos muito sobre isso, sobre ele. Na verdade, nós falamos quase que só sobre ele. Então, o segundo bloco é o bloco. Agora vamos anotar, galera. Pega essas informações que isso daqui não cai, não. Despenca em prova. Então, olha só. Esse é o bloco das eu vou até escrever aqui, ó, das configurações. Então, o que isso quer dizer? Enquanto o primeiro bloco eu só defino os apelidos de cada porta, porta 2, eu posso chamar de, como eu disse, qualquer nome. Eu posso chamar a porta 2, por exemplo, de Corinthians, que é o melhor time do Brasil. Olha aí, estão ligados? Quem é o melhor time do Brasil? É o Corinthians. Vamos lá, galera. Eu podia chamar a porta 2 de Corinthians, eu podia chamar a porta 3 de Flamengo, a porta 4 de São Paulo. E eu não vou chamar de Palmeiras porque Palmeiras não é time, né, galera? Opa, olha a zanga, viu, para os palmeirenses. Brincadeira. Eu quero dizer que eu posso chamar as portas de qualquer nome. Então, o bloco das variáveis é o local em que nós vamos trazer apelidos para poder justamente estruturar o nosso código. E aí, a partir desses apelidos, todo o código, ao invés de escrever o número da porta, nós escrevemos esses apelidos. Entendido? E por último, o void loop. O que é o void loop? Void loop é aquilo que nós escrevemos, por exemplo, ó, digital, opa, minúsculo, galera, desculpa aí, digital, write. Professor, por que é digital? Porque a informação está saindo do positivo digital. Se fosse saindo daqui desse outro positivo, que era do analógico, não era digital write. Ora, digital aqui, ó. Não seria digital write. Se as portas de controle fossem desse positivo aqui, eu chamaria de analog write. Tá bom, galera? Mas deixa eu voltar para cá, ó. Aí nós escreveríamos digital write, por exemplo, a porta 2. Lembre que eu não vou mais escrever 2. Eu vou chamar de quê? Amarelo. O que eu quero que aconteça? Se a luz acenda, ou seja, alta energia, height. Ou seja, ponto vírgula. Digital write, o amarelo acende. Assim como eu poderia colocar digital write, verde, height também. E aí, sucessivamente. Aqui eu não estou montando o código direito, eu não estou montando o circuito, até que porque falta aqui, ó,
o negativo, que é esse daqui, de todos eles. Mas como eu não quero bater em cima disso, é só para que vocês possam ser apresentados em relação à própria... Deixa eu apagar esse daqui. Esse daqui está muito... Pronto. Só para poder apresentar o próprio bloco das variáveis, eu vou colocar aqui, ó, esse daqui, que é o terceiro bloco. Eu vou até colocar aqui de verde. Olha aí, galerinha. Esse daqui é o que nós chamamos de bloco dos comandos. Ou seja, é no void loop que vai ter os comandos. O que tem que acontecer com o LED? Ele acende, ele apaga, durante quanto tempo ele acende, durante quanto tempo ele apaga. Quando são os motores, o que acontece com os motores? Eles giram para frente, giram para trás, velocidade é alta, velocidade é baixa, é aqui que nós vamos definir. Então, primeiro bloco das variáveis ou apelidos, segundo bloco das configurações, terceiro bloco dos comandos. Entendeu isso, galera? Entendeu isso? Pronto. Por que nós estamos falando disso? Nós estamos falando, sabe por quê? Porque, lembrando aqui para o nosso código, lembrando para o nosso projeto. Ó, nosso projeto inicial era com potenciômetro. Vou até apagar isso daqui. Anotaram isso, né, pessoal? Eu vou apagar, viu? Então, se você quiser anotar, dá uma pausa agora no vídeo para poder anotar com calma. Eu vou apagar aqui, ó. Beleza. E aí, o que acontece? O nosso projeto inicial, o que era? Era aqui o potenciômetro. Só que se você observar, eu tenho um componente de natureza diferente desse outro. Ou seja, eu vou trazer um apelido para a porta que controla o LED, que é a porta 2, e eu vou trazer um apelido para a porta que controla o potenciômetro, que no caso é o A0. Tá bom? Então, vamos aqui fazer o nosso código. Vamos inicialmente, eu vou apagar isso daqui. Vamos inicialmente montar o nosso projetinho. Nós vamos acabar revisando. Viu, galera? Revisando aqui, se liga. Se liga aí na revisão, ó. Eu vou ter aqui o quê? Eu vou precisar de um LED e vou precisar aqui de um resistor. E vou precisar também de um potenciômetro. E aí, vocês querem que eu monte na protoboard ou fora da protoboard? Eu vou montar fora da protoboard só para que vocês consigam ver exatamente qual é o caminho de cada jumper, tá bom? Mas depois a gente também mostra ou com a protoboard. Olha só. O que nós precisamos entender, ó? Antes de montar, a ideia é essa bem aqui, ó. Presta atenção. A ideia é, eu vou seguir a sequência, ó. A energia, ela sai do Arduino, ó, presta atenção. A energia, ela sai do Arduino, ó. Aí ela vai para o potenciômetro. Aí o potenciômetro tá, ó, topado de energia. Só que o que acontece? É o potenciômetro que vai regular a informação de quanto de energia vai para o LED. Ou seja, depois que o Arduino manda energia para o potenciômetro, o que o potenciômetro tem que fazer? Na medida que a gente gira, ele tem que mandar uma informação para a porta analógica. Por quê? Se eu giro para um lado, como é que o Arduino vai saber? Ou seja, o Arduino ele vai receber essa informação do meu potenciômetro. Aí o que acontece aqui dentro? Acontece que aqui dentro a informação ela vai ser processada. Aí o Arduino vai ficar, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Ah, já sei. Já que ele girou, eu interpretei que eu tenho que mandar energia para o LED. Ó. Aí ele manda energia para o LED e volta para o negativo. Então, a sequência, galera, é justamente essa. Ó. Aí, ó, a energia ela vai fazer esse percurso, ó, vem para o potenciômetro. Só que esse potenciômetro eu preciso, na medida que eu giro, mandar informação para o Arduino. Ó. Aí o Arduino vai processar essa informação e aí depois que tiver o comando, ó, ele vai enviar para o LED. Aí o LED volta para o negativo. Vocês entenderam? Gente, isso é muito importante nós termos na nossa mente, ó, esse caminho. Ó. A energia sai daqui, vai vir para cá,
depois entra no Arduino e depois vai para o LED, ok? Vou apagar aqui, galera. Pronto. Vamos aqui agora montar. Eu tenho aqui, ó, vou dar até um zoom. Ó. Eu tenho meu potenciômetro. O que eu tenho no meu potenciômetro? Eu tenho nas extremidades, a questão do polo positivo e o polo negativo, e eu tenho na porta do meio, que é a porta de controle. Ou seja, eu tenho esses três terminais. Eu tenho do lado esquerdo, lado direito e o central. O que isso quer dizer? Que no potenciômetro, o positivo, ele pode ser qualquer lado. Por exemplo, eu posso escolher esse extremo aqui de positivo. Ó. Mas, se eu escolher que de um lado é positivo, automaticamente eu entendo que na outra extremidade vai ser o quê? Negativo. Mas, se eu fizer o contrário, ó, se eu definir que esse lado direito, ele é o positivo, automaticamente o outro é o negativo. Entenderam, galera? Mas a porta do meio sempre vai ser a de controle, ó. Sempre, sempre, sempre. O que significa ser porta de controle? É dela que o Arduino vai saber se, ó, manda mais ou menos. Aí vamos lá, galera, ó. Presta atenção, presta atenção. Deixa eu apagar aqui. Olha só. Eu vou convencionar com vocês o seguinte. Eu vou dizer que o positivo é essa porta de 5 volts. Por quê? Todo sensor, todo sensor, todo sensor, todo sensor, todo sensor, todo sensor. E que coisa chata, né? Ó, então, para não esquecer, todo sensor ele precisa receber uma energia de uma porta chamada 5 volts. Olha só, galera, ó, olha aqui o nosso Arduino. Ó. Vocês estão vendo aqui 5 volts? Ou seja, a energia de 5 volts ela vai vir para o meu potenciômetro e o do potenciômetro é que vai para o Arduino. Mas, professor, o senhor disse que o potenciômetro ele é um sensor? É, galera. Mas eu escutei que o senhor disse que o potenciômetro ele era um resistor. Quer dizer que, além de resistor, ele é um sensor? É. Pensa comigo. Pensa comigo. Ele é um resistor por quê? Porque você pode resistir a passagem de energia, fazendo com que passe pouca, ou você pode tirar a resistência e que passe muita. Mas na medida em que você controla, você está fazendo com que o potenciômetro ele passe uma informação de leitura para o Arduino. O que isso quer dizer? O potenciômetro ele vai ter a função de sensor, porque ele vai ter a sensibilidade, ou seja, se você mudar, é a partir dele que o LED vai receber mais ou menos energia, então ele é um sensor, porque ele vai ser sensível às mudanças, que se você girar para um lado, essa informação vai chegar no Arduino e do Arduino para o LED. Entendeu, galera? Então vamos lá. Vamos pegar aqui a porta de 5 volts, ó. Pam. Vem para cá, eu dou um clique, ó. Aí vem para cá. Beleza. Mandei a de 5 volts. Só que, galera, essa daqui é a positivo. Só que eu falei para vocês, vou chamar ela até de laranja. Vou chamar, ou de vermelho, desculpa. Vermelho positivo. Só que nós falamos que se de um lado é o positivo, o do outro vai ser o quê? Negativo. Aí eu pego esse daqui, ó. Pã. Pã. E pã. Olha aí, galerinha. Eu tenho um positivo e um negativo. Só que eu preciso do terminal central. O que é o terminal central? É a porta de controle. O que é a porta de controle? É nela que vai justamente sair. Ó, eu vou até pegar aqui, dar uma curvinha e vem para cá. Ó. É dela que vai justamente vir a informação em que o LED vai poder ficar com mais brilho ou com menos brilho, mais intenso ou mais fraco. Então, o que acontece? Ó? Vamos fazer aqui um exercício mental. Ó, a energia, deixa eu colocar aqui até no amarelo. Não, amarelo não, que vai ficar, colocar no preto. Ó.
Ó, a energia ela vem vindo aqui, ó, pam, 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 pam. Aí, ó, chegou no potenciômetro. Ou seja, ela chega no potenciômetro e na medida em que eu vou girando, a informação, ó, ela vai vir aqui, ó, pelo jumper laranja, ó, para poder dizer o quanto vai para o LED. O que sobrar, galerinha, ó, o que sobrar, e eu vou falar isso para que vocês entendam com facilidade, o que sobrar é o negativo, ó. Ele vai vir aqui, ó, pam, pam, para o GN dele. Vocês estão vendo o ciclo, ó? Sai do positivo dos 5 volts, vai para o potenciômetro. Se você gira, ou seja, você está mudando a condição, você está mudando a situação, você está trazendo uma leitura. E essa leitura vai vir pelo jumper laranja. O que sobrar vai vir pelo negativo. Entendido, galera? Beleza. Deixa eu apagar aqui porque é muita setinha e a gente pode confundir. Eu vou até mudar a cor do jumper verde. E eu vou dizer que ele, pelo fato de ser negativo, ele vai ficar com a cor preta. Deixa eu ver aqui. Cor preta. Olha aí, galera, como é que tá ficando massa. Agora, falta o nosso LED. Eu tenho o meu LED aqui. E eu tenho o meu resistor. O que isso quer dizer? O LED, ele não vai ser ligado na porta analógica. Ah, perguntinha, por que o meu potenciômetro vai ser ligado na porta analógica? Porque o potenciômetro, eu tenho várias situações. Se eu tiver só duas situações, se eu tivesse duas situações, eu ligaria na porta digital. Mas como eu tenho várias, eu ligo na porta analógica. Já o meu LED, não. O meu LED, para cada leitura, ele ou acende ou apaga. Aí o que acontece? Ele vai ser ligado na porta digital. Eu posso escolher qualquer uma. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você quer escolher qual? Qual? Diz aí. Porta 2? Porta 5? Porta 8? Vamos fazer aqui a porta 8. Ó. O que acontece? A porta digital é a positiva. O GND é o negativo. Então, o meu LED tem que ter o positivo e tem que ter o negativo. Só que a energia do positivo, antes de chegar no LED, precisa de quem? Do meu resistor. Ou seja, ó, porta 8 vem para o resistor, passa por dentro do resistor, vem para o positivo do meu LED e do negativo volta para o GND. Eu vou chamar isso daqui de laranja, ó, só para ficar sincronizado com o outro, ou seja, ó, a porta que manda o comando é a laranja e a porta que dá o retorno é o GND. Olha como tá ficando bonitinho, galera, ó. Eu vou até diminuir isso daqui para ficar bem próximo, tá bom? Olha só. Eu vou deixar aqui bonitinho, galera, só para a gente poder dar um zoom e ficar fácil a percepção. Olha só. Então, veja, ó, olha como é que está sincronizado. Eu tenho, ó, o jumper laranja é o que manda o comando. E nesse caso, ele vai ser o positivo. O jumper preto é o negativo. No caso desse potenciômetro, que ele é um sensor, o que eu tenho? O positivo vem da porta de 5 volts, o negativo volta para o preto, e o laranja, ele é uma porta que só passa informação. Ou seja, é através do que passa no laranja e chega na porta analógica que nós vamos saber se o LED vai pegar um maior brilho ou menor. Beleza, galera? Vamos aqui para o nosso código. Como eu falei a vocês, o nosso código ele vai ter uma parte inicial. Essa parte inicial é chamado de bloco das variáveis, bloco dos apelidos. Aí eu pergunto, olha só a minha pergunta. Então, se você quiser, dá uma pausa e pensa antes de responder. Eu tenho quantas portas de controle dos meus componentes? Deixa eu pensar. Pensa comigo. Eu tenho aí, ó, o meu LED e o meu potenciômetro. Para pensar. O potenciômetro, eu tenho que me comunicar por quê? Porque é o potenciômetro que vai definir a informação que vai para o LED. Então, eu tenho que ter uma porta de comunicação do potenciômetro.
Mas o LED, ele precisa do resultado disso. Se eu girar para um lado e para o outro, o que vai acontecer com o LED? Então, o que vai acontecer com o LED vai depender da outra porta de comunicação do LED. Então, veja, eu tenho a porta A0, é a que passa informação do potenciômetro, e eu tenho a porta 8, que é a que passa informação para o LED. Então, vamos trazer uns apelidos. Olha só, int, minúsculo, galera, não pode ser maiúsculo, int, espaço. Eu vou chamar assim, ó, LED igual. Qual é o número da porta? Olha só, qual é o número da porta de controle do meu LED? Qual é, galera? Qual é? Deixa eu ver. É a porta 8, ou seja, LED igual a 8, ponto vírgula. O que isso quer dizer? Que a porta 8 é a que vai controlar o nosso LED. Só que eu preciso trazer um apelido também da porta de controle do meu potenciômetro, ó. Olha só, galera. Eu tenho que ter o quê, ó? Eu tenho que ter justamente aqui, ó, a condição de mandar essa informação. Só que nesse caso eu vou ter o quê, ó? Int, eu vou chamar de pot, P-O-T, de potenciômetro, para não ficar tão grande. Pot igual a 0, ponto vírgula. Olha como o nosso código vai começar a ficar show de bola. O que isso quer dizer? Que o meu LED, ele tem, a minha porta 8, ela tem um apelido de LED. Então, toda vez que eu quiser falar da porta 8, eu não preciso ficar falando 88, eu só falo LED. A minha porta do potenciômetro é o A0. Então, eu não preciso ficar falando de A0, A0, A0. Basta falar de o quê? De pot. Beleza, galera? Então, olha só. Até aí, tudo bem. Só que olha o que acontece. Olha o que acontece. Quando nós temos um sensor, presta atenção, ó. Quando nós temos um sensor, o sensor ele trabalha com informação que altera. Por quê? Imagine um sensor de temperatura. Será que a temperatura sempre, em todas as circunstâncias, vai ser constante? Não. Ela altera. Ela pode ser a temperatura maior ou menor. O som. Será que sempre o som é a mesma informação? Não. Ele pode ser mais alto, mais baixo. A quantidade de luminosidade, ela é sempre a mesma? Não. Ela pode ser maior ou menor. O que isso quer dizer? O valor de leitura do meu sensor, ele altera. É lógico. É por isso que quando você, por exemplo, você quando dorme, está no escuro, se você abre os olhos, você mesmo no escuro, se não for totalmente, tiver um pouquinho de luz, você enxerga. Mas na hora que acende a luz, o que você faz? Eita, seus olhos, eles fecham. Por quê? Porque os seus olhos, ele está tentando adaptar a leitura do ambiente. E quando você está dormindo e alguém liga a luz, você fica com os olhos fechados, por quê? Porque ele estava num ambiente totalmente escuro, ou seja, ele estava adaptado a isso, e depois variou a informação que estava no meio, que era a luz, para que ele pudesse adaptar e poder abrir. O potenciômetro, ele também trabalha com a variação de informação. E aí, galera, o meu bloco das variáveis, além de dar um apelido para o número da porta, nós vamos trazer um apelido chamado, ó, int leitura a 0. O que isso quer dizer? Que, diferentemente do apelido da porta, toda vez que eu quiser me referir ao que está acontecendo de leitura do meu potenciômetro, eu vou chamar de leitura a 0. Eu poderia já colocar outro nome? Poderia colocar, por exemplo, ó, valor pot. O que isso quer dizer? Que era a informação que eu vou chamar de valor pot. Eu posso colocar, por exemplo, vamos dizer assim, a variação a 0. Eu posso chamar de qualquer jeito. Eu quero que você entenda que esse apelido não mais se refere à porta. Esse apelido ele vai se referir a um valor que pode alterar para mais ou para menos. E aí eu não sei o quanto ele vai alterar. Eu só vou dizer que ele vai alterar. E eu vou chamar isso daqui, para ficar mais fácil, de valor a 0. O que isso quer dizer? Toda vez que eu estiver me referindo ao que está acontecendo no potenciômetro, eu vou chamar de valor a 0.
Beleza, galera? Então, acabamos de fazer o nosso bloco das variáveis. Eu vou até colocar aqui um símbolozinho, ó, para ficar bem bacaninha. Ó. Bloco das variáveis. Vamos agora para o bloco do setup, da configuração. Veja, eu tenho duas portas. A porta 8, que é digital, e eu tenho a porta A0, que é analógica. O que nós vamos definir? O PIN-mode para cada um. Por que PIN-mode para cada um? Porque eles são controlados por porta diferente. Se são controlados por porta diferente, eles vão ter PIN-modes diferentes. Então, PIN-mode em relação ao LED. PIN-mode, eu vou escrever porta 8 agora? Não, eu vou escrever o apelido da porta 8, que é de LED. O que isso quer dizer? Que o LED, ele tem um sentido da energia. Agora a pergunta, a energia, a informação, ela sai do a informação, ela sai do Arduino para o LED ou do LED para o Arduino? Quem controla quem? O comando sai da onde? O comando sai do Arduino para o LED. Se o comando sai do Arduino para o LED, sai do Arduino. Então, out. Aqui a gente já está careca de saber. Output, ponto vírgula. Só que, galera, agora vem um pulo do gato. Eu vou fazer o PIN-mode do potenciômetro. PIN-mode, abre parêntese. Eu vou chamar agora de porta A0? Não, eu vou chamar de POT, que é a abreviação de potenciômetro. Agora eu pergunto, presta atenção, galera, presta atenção, ó. O meu LED era assim o sentido, ó. A energia, ó, a informação, ela saía do Arduino para meu LED. Porque é o Arduino que controla o LED. A informação sai do Arduino e depois vai para o LED. Agora, em relação ao nosso potenciômetro, para pensar. Para pensar. A variação da informação acontece dentro do Arduino ou no potenciômetro? No potenciômetro, no potenciômetro. Será que eu dei uma dica? Olha só. A variação, a leitura, aquilo em que nós vamos ter a informação que vai alterar, acontece parte dentro do Arduino ou do potenciômetro? Parte do potenciômetro. Por quê? É no potenciômetro que nós vamos alterar. Então, se parte do potenciômetro, o sentido é, depois que você gira, a informação, ela sai pelo esse jumper verde, ó, e depois, ó, é que ela chega no Arduino. Então, enquanto a relação entre Arduino e LED, a relação é sair do Arduino, ó, out, ó, out. Enquanto essa relação é out, sai do Arduino, essa outra relação, galera, é diferente, ó. Essa outra relação, ela é in. O que significa in? In é dentro, ou seja, a informação ela não está saindo do Arduino, ela está entrando, ela está indo para dentro, ou seja, todo sensor, já sabe o que vai acontecer, né? Todo sensor, a informação é partida dentro dele e depois é que vai para o Arduino. Para pensar. Vamos fazer aqui um exercício mental. Olha só. Nossos olhos são sensores. Nossos ouvidos são sensores. Nosso olfato, nosso paladar e nosso tato. Eu pergunto, quando você sabe que algo está quente, a informação ela veio primeiro do cérebro ou primeiro você sentiu essa informação? Outra pergunta. Quando você sabe que tem muito brilho, a informação parte do seu cérebro ou ela vem pelos seus olhos? Quando você sabe que o som está alto, ela parte do seu cérebro ou essa informação vem pelos seus ouvidos? Então veja, todo sensor, ele depende primeiramente da informação que chega no sensor e somente depois vai para o nosso cérebro ou Arduino. Então, se a sequência é sensor Arduino, sensor Arduino, sensor Arduino, sensor Arduino, sensor, ó, vai subindo, Arduino, o que isso quer dizer? Que para todo sensor, a informação ela parte do sensor para o Arduino. Se parte do sensor para o Arduino, a informação está entrando no Arduino. Se ela está entrando no Arduino, não é out,
é chamado de que, galera? Olha só, é chamado de input. Quer um exemplo prático? Quer um exemplo prático? Vai na TV do papai atrás, mas pede ajuda dele. Não vai sozinho, por favor. Pede ajuda do papai e da mamãe e vai na frente, atrás da televisão. Vocês vão ver que tem vários encaixes. Esses encaixes, um vai ter assim, in e out. Você vai ver vários encaixes. Você vai alguns deles achar in e out. O que isso quer dizer? Aqueles que são out, a informação sai da TV para algum lugar. Ou seja, por exemplo, se você quer que o som da TV saia em outra caixa, então você vai plugar no out, porque é da TV para o som. Mas digamos que você quer você quer ligar o DVD. Ou seja, a informação sai do DVD e depois é que vai para a TV. Então, eu não vou ligar no out, eu vou ligar no in, porque vai entrar na minha TV. Entendido, galera? Então, olha como é que é simples. Eu acabei de fazer o bloco das variáveis, eu acabei de definir quais são os apelidos das portas e eu acabei de definir o apelido do valor de leitura, que eu posso chamar de qualquer nome. Então, eu também agora acabei de configurar, galera, o valor, ou a configuração, desculpa, estou trocando já tudo aqui. Eu acabei de configurar quais são as portas. Então, o nosso código aqui vai ficar, show de bola. Então, aprendi qual é o bloco das variáveis, aprendi e revisei o bloco das configurações. Tá faltando agora, galera, o bloco. Tá faltando agora só o bloco do setup. Entendeu, galera? Olha só, galera. Então, vejam que nós trouxemos muitas informações. Nós começamos a entrar no nível de configuração, que não é só com LEDs, são com sensores. Ou seja, o potenciômetro, além de resistor, ele é um sensor. E aí nós trouxemos essas duas partes que elas já correspondem a 70% do nosso código. Vai ficar faltando só o void loop. Então, entendam que nós, primeiramente, colocamos o bloco dos apelidos, depois nós configuramos e está faltando só mais um bloco, que é das ações. Ou seja, o que vai acontecer? É no void loop. Então, nós vamos deixar essa parte para a próxima aula. Eu quero que vocês possam, mais uma vez, montar esse circuito, começar a assistir essa aula, anotar, começar a fazer o registro, identificando cada bloco, identificando, por exemplo, que você só pode atribuir o apelido se você colocar um int. Detalhe, int espaço, e todo esse int tem que ser com uma minúscula. Depois, no void setup, eu vou configurar o meu LED, ou seja, o LED, a informação sai do Arduino. Já no potenciômetro, a informação entra no Arduino. Por isso que um é out e o outro é in. E aí vai ficar faltando somente o nosso void loop. Então, galera, olha, eu estou gostando muito, então já estou com muita saudade de vocês. Fiquem atentos, por quê? Porque todas essas informações são importantes para a nossa feira do final do ano do projeto. Lembra da nossa feira de robótica? Enfim, vamos nos preparar, vamos pegar essas informações, vamos ficar registrando, pega o nosso caderno, nós paramos no capítulo 9 do nosso livro, logo, logo nós vamos retomar para os nossos capítulos, porque nós estamos justamente tentando avançar bem nas questões das práticas. Então, galera, muito obrigado. Na próxima aula nós vamos terminar o nosso código e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau.